e dando aqui o que a gente pode contribuir com informação diante do que aconteceu, diante da morte emblemática da vereadora e do motorista, o Anderson Pedro. Falando em relação ao motorista, doutor Marcos Amin, ontem a gente tinha uma outra pessoa, o motorista, ainda a primeira informação é que a assessora tinha sido baleada, ela não foi baleada. Muita gente se pergunta onde que foi o tiro agrupado, na Marielle, ela estava ao lado direito do carro, o motorista dirigindo, a assessora no banco da frente, apenas acertando também o motorista. Pela dinâmica, aquelas varinhas que vocês colocam, justamente acertou porque vazou, era para ela e acabou na perpendicular batendo nele, ou é muito tiro porque a que estava ao lado dele não foi alvejada em nenhum momento. Isso eram os tiros para ela que acertaram o Anderson. Foi ferida por estilhaços, né? Não foi, o alvo era tão somente, né, o que se apresenta, pelo menos. A gente não pode descartar qualquer possibilidade. Eu falei do vidro, porque é um vidro muito escuro. Poderia haver um erro de execução, né, ter sido endereçado a outra pessoa, mas ao que parece não. Dava para ver, pelo menos, as silhuetas das pessoas lá dentro. Ao que parece foi um erro de execução que acabou acertando o motorista porque ele estava na trajetória diagonal, né? Os tiros acertaram a vítima na região occipital, essa região de trás, a região temporal do lado direito. Foi tiro diagonal por trás ali, impossibilitando inclusive alguma reação da vítima de proteção. Tudo isso, Isabelle, é analisado como uma forma de habilidade do atirador, do atirador ou atiradores e dos executores. Tiros agrupados, a forma de onde vieram os disparos, diagonal, parte de trás, pegando a vítima de surpresa, ela sequer se mexeu. Você atingir a vítima 4 vezes na cabeça, Isabelle, parece que é fácil, mas eu, como atirador experiente, sou filho de policial, irmão de policial, então eu tenho contato com arma muito antes de ser policial, são tiros dificílimos, numa situação real. Você acertar 4 tiros na cabeça de uma pessoa a uma distância ali de 7 metros, por exemplo. Carros em movimento. O carro nem estava tanto em movimento, mas mesmo assim é muito difícil, Isabelle. A 7 metros, 4 tiros na cabeça, é um atirador exímio, um atirador muito experiente. Obviamente o armamento ajuda, o calibre 9mm dá essa maior precisão ao atirador, mas a gente não pode descartar que o atirador é um atirador experiente, conhece de armamento, conhece de dinâmica de execução e não é um qualquer. Isso eu já posso afirmar de antemão pelos elementos que vêm a nosso conhecimento aqui, pela reportagem que foram passados pelos nossos colegas. Não é um atirador qualquer, é um atirador muito experiente, é um matador profissional. Olha só, contribuindo aqui para o que o Amin está falando, o pessoal lá de cima colocou a imagem. São 2 imagens ao vivo, neste momento a movimentação em frente à Câmara de Vereadores e aí justamente a imagem que o Amin está falando, o trabalho de perícia que é feito, por isso você tem os números e é justamente o que me chama a atenção no comentário do Amin, além do tudo que vem se falando durante todo esse tempo, desde ontem da repercussão, algo que você falou agora, que só você falando que eu acabei prestando atenção, quem recebeu as fotos, infelizmente, está aí a imagem do carro. Que foi, ali, ó, o perito, pode falar. Olha, Isabelle, ali até o perito concordou comigo agora, né? Aliás, eu concordei com ele porque ele chegou ao local primeiro. Você vê, 1, 2, 3, 4, o primeiro disparo é aquele ali, ó, logo o primeiro, ó. Ele pega em diagonal, bem de trás, né? É aquele tiro covarde que não dá, esse aí, exatamente, que não dá a possibilidade da vítima reagir. Olha o segundo disparo também, ó. Vocês colocam 1, 2, 3, o número de disparos, com a cronologia dos disparos? Mais ou menos o que o perito entende como tenha sido a cronologia pela chegada do carro. O carro vem chegando de trás, então dificilmente ele atirou ali para a direita, porque estão tirando mais para a direita e veio trazendo para a esquerda. Pela dinâmica, você chega por trás, então a dinâmica é da esquerda para a direita. Obviamente, os tiros acertam o veículo, uma questão lógica, você chega por trás, vindo pela parte de trás do veículo, você começa atingindo o veículo da esquerda para a direita, um movimento contínuo ali. Ele foi patinando da esquerda para a direita. Você vê que o 7º tiro, parece que foram 8 disparos, o 7º tiro já é bem distante ali do primeiro, então você vê mais ou menos o que o perito achou que foi a cronologia dos disparos. Como há a notícia de que há mais de um atirador, provavelmente ali os estojos arrecadados tem o percutor que bateu no estojo é diferente. Então você consegue definir que foram usadas armas diferentes. A partir desse momento você já sabe que foi mais de um executor. Esses disparos, eu ouso dizer, você está ali do lado esquerdo do carro do atirador, dos algozes.
Então você está com o motorista, com o lado do motorista e com o lado do carona esquerdo. Os tiros mais precisos, fatalmente, foi aquele que fica atrás do motorista, que ele está numa posição melhor de atirar. Os outros disparos, ou foi o segundo disparo, ou foi o próprio motorista, ou foi alguém que estava do lado da parte de trás. Ali. Sim, do carro dos criminosos. Né? O tiro mais preciso provavelmente é aquele que estava na janela atrás do motorista, que ele está numa posição mais confortável para atirar, com a calibre 9mm. Há alguns tiros ali que saem um pouco e fatalmente foram que acertaram o motorista. Sim. Ou foi o motorista do carro dos algozes, ou foi alguém que estava do lado do atirador em melhor posição, que não tinha uma posição melhor para atirar. São dinâmicas que a gente vai traçando, Isabelle. Por exemplo, isso já demonstra a vontade, a gana pessoal do matador, por exemplo. O objetivo. Não, a gana mesmo. Se fosse uma questão puramente profissional, era um atirador ali para fazer, o outro não vinha trepar em cima do outro. Se eu pego você e falo assim, eu vou pagar para matar, você nem conhece o Lier. Não conhece, ele vai fazer da forma mais profissional possível. Isso já mostra que conhecia a vítima. Ele não vai trepar, isso mostra, pode ter sido até pago, mas o autor tinha alguma animosidade, pode ser até ideológica mesmo com a vítima. Não estou afirmando que é um crime ideológico, político. Mas o autor, e é ela, aquela mulher que defende não sei o quê, vamos... Isso, porque é uma coisa desnecessária, o cara trepar por cima do outro, então o próprio motorista que está dirigindo... E queria atirar também. Entendi. Então, dois atiradores, na dinâmica que não é uma coisa... não é sequer prático. Não é exatamente, a palavra é essa, não é prático. Entendeu? Sendo frio e calculista, não é prático. Se é uma pessoa que fez homicídio simplesmente mediante paga ou promessa de pagamento, ele faz a questão mais... Matou, tchau. Matou, tchau, ali, com a precisão que ele sabe que tem e acabou. No máximo, ele sairia do carro e dava um confere. Né? Mas quando você vê que há uma questão que vai além da prática, do que se fosse uma coisa normal, ou o motorista atirando, ou alguém do lado dele querendo atirar, você vê que a pessoa quer atirar, né? A verdade é essa, a pessoa quer atirar, quer também atirar. Isso pode revelar alguma coisa da pessoa, independentemente da motivação. Aquela mulher mesmo? Então, vamos matar mesmo, entendeu? Olha só, autoridades e amigos lamentaram a morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista, o Anderson Pedro. A imprensa internacional também comentou esse crime. Acompanhe. A morte da vereadora Marielle Franco causou grande repercussão. Autoridades, famosos e amigos divulgaram notas e usaram as redes sociais para lamentar e cobrar uma apuração rigorosa na morte da parlamentar. A Presidência da República divulgou nota informando que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à disposição para auxiliar na investigação do crime. O governador Luiz Fernando Pezão também se pronunciou e disse que lamenta profundamente esse ato de extrema covardia e se solidariza com familiares e amigos. E afirma que vai acompanhar a apuração dos fatos para a punição dos autores do crime. O prefeito Marcelo Crivella usou o Facebook para lamentar a morte da vereadora e disse que o Rio teve uma noite amargurada pela perda de uma mulher com bravura. A morte de Marielle também teve repercussão internacional. Os jornais The New York Times, ABC de Londres e The Washington Post publicaram em suas páginas na internet a notícia do assassinato da vereadora carioca. A atriz Camila Pitanga usou o Instagram para comentar sobre a morte da parlamentar e disse: "Vamos transformar a nossa dor na luta que ela travava. Apesar do medo, vamos adiante." O vereador Tarcísio Mota, que trabalhava junto com Marielle, esteve no local do assassinato e comentou que ela não tinha inimigos e disse que vai acompanhar as investigações. Nossos mandatos eram muito próximos, lado a lado. Era do mandato da Sala 902 e do 901. Portanto, não só uma campanha feita junto, como um contato muito forte. Não havia. Se houvesse, nós já teríamos compartilhado esse tipo de receio. Portanto, nós não temos conhecimento de nenhum tipo de ameaça que ela tenha sofrido. Nós estaremos acompanhando o mais de perto possível, porque é uma satisfação que a gente precisa dar para a cidade, para toda a cidade do Rio de Janeiro, porque não foi qualquer coisa o que aconteceu essa noite aqui. Durante a madrugada, amigos e pessoas que gostavam da vereadora fizeram uma vigília na Rua da Lapa, no centro, em homenagem a Marielle. A emoção tomou conta do local. Nesta quinta-feira, uma manifestação está sendo marcada em frente à Assembleia Legislativa do Rio, às 5 horas, pela morte da vereadora.
Olha só, essa movimentação não só por artistas brasileiros, como também eu tenho o hábito, como jornalista, diante de qualquer fato de grande repercussão, ir nos principais jornalistas que eu acompanho fora do Brasil e principalmente também os jornais. Imediatamente, 1h30 já está a ver o país, outros também jornais britânicos e outros jornalistas britânicos de grande força em relação ao ativismo, mostrando a cobertura. Lá em Londres teve uma deputada que morreu, que tinha o mesmo perfil da Marielle, tem uns 3 anos, se eu não me engano, que acabou morrendo praticamente da mesma forma, uma execução, ela saía da Câmara deles e quando foi executada. E muita repercussão internacional, professor. Olha, essa repercussão ela é natural e necessária. Por quê? Primeiro, nós já vivemos um período relativamente longo, né, de um questionamento ao próprio poder constituído no Brasil. Isso, do ponto de vista das relações internacionais, é facilmente percebido quando nós temos a perspectiva de que o vice-presidente norte-americano esteve na América Latina há um tempo atrás e não veio ao Brasil, e o presidente Trump planeja uma viagem à América do Sul e não pretende vir ao Brasil. Então, o Brasil está no foco e há uma certa deslegitimação, né, dos poderes constituídos no Brasil. Do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, né, o país como um todo, está vivendo isso já há algum tempo. No Rio de Janeiro, nós vivemos efetivamente um desgoverno. Né? Quando nós olhamos o semblante do governador Pezão, nós olhamos o semblante de um homem cansado, de um homem derrotado, de um homem que certamente está esperando, contando avidamente o tempo das novas eleições para que ele possa se desligar daquilo que para ele hoje é um fardo. Voltando ao caso da Marielle, o que está acontecendo? No dia 28, próximo passado, ou seja, 28 de fevereiro, a Marielle foi nomeada relatora de uma comissão na Câmara dos Vereadores para acompanhar, né, as práticas de segurança, as novas práticas de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. E no dia 10, agora, há 5 dias atrás, contar de hoje, né, ela estava exatamente denunciando, como nos mostrou a matéria, né, essa prática de violência do 41º Batalhão de Polícia Militar, que é o que toma conta da área de Jacari. Desligar esses fatos, né, do contexto mais amplo, nós perdemos a perspectiva de que, na verdade, todo o processo de radicalização das políticas de segurança pública que nós estamos assistindo nos últimos dias, parece de alguma forma convidar, incentivar, legitimar esses atores marginais, né, que de alguma forma se opõem a questões políticas e ideológicas e querem utilizar a violência para intimidar não apenas, né, os correligionários da Marielle, mas todos aqueles que de alguma forma na sociedade, né, se pautam contrariamente ou se posicionam contrariamente a esses absurdos que nós estamos verificando no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro em particular. Sabe o que é, professor? O que me dá mais medo ainda, principalmente quando você... eu sou muito passional, então eu tenho que parar para pensar. Muito medo também diante de fatos como esse, covardes, que não atuariam e não fariam o que tem vontade, entre aspas, que é eliminar uma mulher que tem voz, que saiu da comunidade, perpetuar e aproveitar esse momento instável, esse momento diferente que a gente vive em questões de segurança, que ela combatia bastante, e aproveitar para se tornar, porque covarde, ele não se mostra no momento que ele quer se mostrar, ele se mostra por baixo do pano. E é justamente nessa nuvem sombria que a gente vive que os covardes aparecem, se é que você me entendeu. Marcos, a pergunta é a seguinte: diante de tudo isso que o professor falou, primeiramente você já explicou para a gente que tem a parte técnica, analisa friamente, independentemente de quem é a vítima, trajetória de bala, isso tudo que você explicou agora há pouco. Em que momento entra a investigação para tentar identificar a motivação e, a partir da motivação, encontrar o verdadeiro assassino? Desde o início, Isabelle. Isso aí são atividades paralelas. Né? Por isso que vai ao local do crime, né, um grupo especial de local de crime, né, composto de policiais, agentes de polícia, inspetores de polícia, oficiais de cartório, delegado de polícia comandando as ações, perito criminal, perito legista e perito papiloscópico. Né? Isso tudo é feito de uma forma ao mesmo tempo. Né? Não há uma ordem cronológica para isso. Né? Conforme as coisas vão se apresentando... Conversando com testemunha, com quem estava perto, com quem sobreviveu. A testemunha é feito uma análise técnica do local, imediato, que a gente chama, né, Isabel?
local imediato, né? O local do crime em si, câmeras, testemunhas, né? A análise do carro, no caso, né? Porque foi dentro de um veículo, análise da vítima, do cadáver da vítima, né? O cadáver fala, a gente costuma falar no meio policial, o cadáver fala, diz muita coisa, trajetória, medicina legal, né? A gente, tudo isso é analisado. E uma outra parte da equipe já vai vendo atividades dela, né? No caso, é uma ativista, atividade política, no que ela trabalhava, o que ela fazia, do que ela vivia, quais eram os pontos sensíveis de relacionamento dela, profissional, familiar, de amizade, amorosos, tudo isso analisado de forma que a gente não pode perder tempo. O tempo é inimigo da prova, Isabelle, entendeu? E as primeiras 48 horas são cruciais para o homicídio, né? Para você, pelo menos, dar um norte, uma linha de investigação para o homicídio. Então, tudo isso é analisado de imediato, né? A delegacia de homicídio já se debruçou no caso de uma forma muito firme, muito eficiente, muito dedicada, né? Todos nós estávamos no grupo ajudando de alguma forma, e o doutor Fábio Cardoso e o doutor Felipe Cirne em campo, no local, podendo conduzir toda essa investigação. A morte da vereadora Marielle Franco lembrou outro crime contra outra mulher que também lutava por direitos iguais e pela vida. A juíza Patrícia Scioli. Fabiano Martinez conta pra gente. Rodou. O assassinato da vereadora Marielle Franco nesta quarta-feira chocou o Rio de Janeiro. O crime tem as mesmas características da morte da juíza Patrícia Scioli, que foi executada com 21 tiros quando chegava em casa em Niterói, em 2011. A sentença de morte da juíza foi decretada pelo comandante do batalhão de São Gonçalo, o coronel Cláudio Oliveira. Cláudio foi condenado a 36 anos de prisão, junto com mais 10 policiais militares. A execução aconteceu depois da juíza decretar a prisão de policiais do batalhão de São Gonçalo, que forjavam autos de resistência para esconderem execuções. Num total de 60, somente 6 eram verdadeiros. Os outros 54 escondiam detalhes de crimes cometidos pelos PMs. O assassinato da vereadora do PSOL não tem somente as mesmas características físicas do crime cometido contra a juíza. As semelhanças estão também no papel que as duas desempenhavam na luta pela preservação da vida. No caso aí da Patrícia Scioli, alguns anos atrás, mulher também, mas uma juíza, ela atuava para cumprir a lei. Então, se nós olharmos o número de violência, as estatísticas de violência em relação a gays, mulheres, pessoas mais pobres, né, minorias, você vai ver que quando essas pessoas lutam por isso, são elas as primeiras a perderem suas vidas ou sofrerem atentados. Separadas pelas origens, Marielle, negra e moradora de comunidade, e Patrícia, branca, filha de classe média, atuaram em áreas diferentes, mas com funções muito parecidas na defesa da cidadania e dos direitos humanos. Nós da sociedade temos a obrigação de acompanhar e cobrar que o poder público faça uma investigação profunda, não só para apurar aqueles que deram tiro, mas também os seus mandantes. A vereadora, que também era professora universitária, lutava pelos direitos de jovens negros, mulheres e gays e pelo fim da violência contra moradores de comunidades cariocas. Patrícia Scioli, na magistratura, também lutou contra a violência, combatendo crimes cometidos por policiais. E foi lutando pelo direito à vida que as duas tiveram o mesmo destino. Marielle foi a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, vale ressaltar. Ela é conhecida hoje nas páginas dos jornais por esse crime bárbaro, mas para quem é do meio, para quem acompanha lutas sociais, por exemplo, ela já tem mais de 10 anos em relação a essa causa, principalmente com o deputado Marcelo Freixo, do mesmo partido dela, não é, Elier? Pois é, eu acho que é uma questão muito importante nós aproveitarmos esse espaço do SBT, né, e a imensa audiência que nós temos aí do outro lado da tela, para caracterizar uma questão que é muito importante, né? Esse é um crime covarde, como você disse há pouco. Esse é um crime que se relaciona, né, a uma luta político-ideológica,
né, como a matéria que faz a relação com a situação da ex-juíza Patrícia Scioli também mostra muito bem, mas esse também é um crime de ódio. Esse é um crime de ódio porque ele é um crime que se volta contra uma mulher, pela sua condição de mulher. Esse é um crime de ódio porque ela se volta, né, para a sua condição de mulher negra, e de uma mulher negra que vem de uma população favelizada, onde falta tudo: educação, saúde, lazer, moradia. Esta mulher, né, que foi vitimizada na noite de ontem, ela é uma expressão de uma luta social que, na verdade, incomoda profundamente setores vetustos e arcaicos da nossa sociedade. E por isso eles a silenciaram, como silenciaram a juíza Patrícia Scioli. E a intenção dessas pessoas, eu não tenho a menor dúvida, é silenciar todos aqueles, na imprensa e fora dela, nos movimentos sociais, na academia, nos movimentos culturais, né, que se posicionam contrariamente a essa política de morte que nós estamos implantando no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. Olha só, a gente vai ao vivo agora com o Daniel Penafirme, que tem mais informações sobre o ato, que já estava marcado para 5 da tarde, mas o pessoal já começou a chegar aí em frente à Câmara de Vereadores na Cinelândia, né, Dani? Pois é, Isabela, já passa de 12h40, um calorão danado, sol a pino, mas não para de chegar gente aqui nessa vigília que adquiriu ares de um ato público em frente à Câmara dos Vereadores. No momento, a grande expectativa das pessoas que estão aqui na escadaria e na praça da Cinelândia também é pela chegada dos corpos da vereadora Marielle e de Anderson, o motorista dela. Ali há um carro de som onde falam representantes de diversas associações e entidades. Nesse momento, quem fala é representante do Sindicato dos Professores. Já foram lidas algumas notas oficiais emitidas por diversas entidades, né, em razão da morte de Marielle, como a nota da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nota da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, a Igreja Católica, que também lamentou a morte da vereadora, o assassinato brutal da vereadora, e a situação é exatamente essa. Apesar do forte calor, os manifestantes não arredam o pé daqui nesse protesto pacífico, é bom que se diga, pacífico durante todos os momentos. A gente não vê reforço policial algum, não vê ninguém gritando de maneira mais exaltada. Tá todo mundo muito triste mesmo, Isabelle, e até perplexo. A gente vê daqui de cima muitos manifestantes chorando. Deixa eu tentar pedir para o Luciano mostrar ali, ó, a menina de sombrinha azul. Você vê a manifestante de blusa branca ali embaixo da sombrinha azul chorando. Essa é a tônica por aqui. Homens, mulheres, todos choram porque todos, de uma forma ou de outra, não apenas compactuavam com os ideais e com as propostas defendidas pela vereadora, mas todos estão perplexos e chocados também com a brutalidade desse crime, né, desse atentado brutal contra uma representante do povo legalmente eleita. E aí não vai qualquer juízo de valor sobre as ideias dela, mas, de fato, uma execução de uma representante do povo legalmente eleita e muito bem eleita, a 5ª mais votada da cidade do Rio de Janeiro. É muito relevante, né, Isabelle? Exatamente, Daniel Penafirme, principalmente o Daniel fez um post muito claro hoje no Facebook dele em relação a isso que ele está falando, em relação ao que o Amin já falou aqui, eu também falei. O Daniel, que sempre se posiciona também, falou justamente de que ele tem posicionamentos totalmente diferentes da Marielle, da vereadora, e durante várias vezes eles se encontraram, como imprensa se encontra em algumas palestras que a gente dá, em rodas de debate que a gente participa, e ele citou algo que eu não tinha parado para pensar, sempre, mesmo discordando, mesmo ela sempre ouvia, e hoje a gente vive num mundo tão polarizado, em que se você é de esquerda, você é de esquerda, se você é de direita, você é de direita, e ninguém se mistura. Às vezes, e muitas vezes, a democracia verdadeira é quando você consegue escutar o seu oposto, né? Se você é igual a mim, qual vai ser o interesse da vida, né? Não? Isabelle, Oi. Só um detalhe, na própria fala dela, que foi apresentada na SBT Rio, ela diz: a gente não pode admitir que a gente tem que entrar em comunidade com a luz interna do carro ligada, ela faz referência aos traficantes, nem que a polícia entre e cometa execuções. Então, essa é só a frase que ela disse ali, né? Apesar, eu tenho, você sabe, o Flávio Serafini é meu amigo de infância, eu conheço o Flávio desde 7 anos de idade. Eu tenho 38. Que também é deputado do PSOL, amigo da Marielle. Conheço o Flávio há 31 anos. Né? Tenho amigos, né? Ele é meu amigo, muito meu amigo. Mas eu não concordo em nada da ideologia
político-partidária dele. É a democracia isso. Só que a gente é amigo, né? As pessoas não conseguem entender isso. Eu me abstenho de ver algumas manifestações na internet justamente por isso. As pessoas agora esquecem que foi uma mulher, né, uma brasileira, uma carioca, que morreu, assassinada, para ficar falando sobre as opções ou as escolhas dela, político-partidárias, a ideologia que ela defendia, dizendo que agora, coisas tão absurdas que eu não tenho sequer coragem de pronunciar. As pessoas são tão imbecis dos dois lados, tá, Isabelle? Sim. Dos dois lados, é bom de se dizer isso. Né? Pessoas que já estão querendo direcionar a investigação. Usar como forma política também. Forma política, e não é gente mal instruída, não. Né? Eu vi juízes de direito compartilhando coisas que causam alarde na população. Não é a hora. Se for um crime político, a pessoa vai pagar e vai ser estampado isso. Né? Seja quem for. Seja quem for, senão eu vou ser preso junto. Né? Eu sento aqui como delegado de polícia, como comentarista, mas sou delegado de polícia e falo o que eu penso. Né? Se qualquer um do país ordenou isso aí, vai ser preso. Vai ser estampado. Senão eu vou ser preso junto, pô. Senão vai ter golpe. Entendeu? Senão vai acabar o Estado Democrático de Direito, o que eu não acredito. Eu conheço pessoas também que são ligadas diretamente ao general Richard, que é meu amigo de infância, que é amigo do Flávio. Né? Estudamos na mesma escola, todos na mesma sala. E é diretamente ligado ao general Richard. É da divergência que se sai a inteligência. E eu conheço a ideologia deles, não é essa. Né? Eu vi a atuação, o Gabeira já fez um artigo falando isso. Eu vi, eu soube, né, por esse meu amigo, a atuação deles no Haiti. Então não é os militares de 64, não são os militares de 64 que estão aqui agora. Mas se qualquer coisa for comprovada, vai chegar a público, independentemente do que seja. Esse é um compromisso da Polícia Civil. A Polícia Civil tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Não é com A, B ou C. A Polícia Civil tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Isso que você fez agora já é o legado de quem foi calada, mas a voz continua. A gente vai ao vivo agora, DH da Barra, onde tem mais informações direto do local onde vai ser feita a investigação. Caio Alex tem mais informações pra gente. Tarde muito movimentada hoje aí na Barra, não é, Caio? Com certeza, Abel, movimentadíssima, tá? A polícia já sabe que o carro utilizado pelos criminosos era um Cobalt placa. Por isso, as imagens de câmera de segurança serão muito importantes nesse momento para que eles possam identificar a placa e tentar saber se esse carro pode ser roubado ou não. Um outro detalhe também chamou a atenção. A polícia também acredita que esses criminosos poderiam já estar na Lapa, viram todo ali a ação da Marielle quando ela saiu daquele evento em que participou e por isso ela já teria sido vindo perseguida por esses criminosos e infelizmente essa ação acabou ali no Estácio, onde ela e o motorista foram executados. Agora, Isabelle, você deve lembrar que no ano passado nós tivemos mais de 100 policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro, entre eles um coronel da própria Polícia Militar. Um delegado da Polícia Civil e um agente da CORE também foram mortos ali no Jacarezinho. Né? Por causa dessa onda de violência, houve a intervenção federal, que amanhã completa um mês, decretada pelo presidente Michel Temer. E agora, mesmo com a questão da intervenção, o estado do Rio de Janeiro vem vivendo uma onda de violência. Ontem à noite, executados tanto a vereadora quanto o motorista, mas também no Caxambi, um pai de família, um empresário da área de transportes que estava com um filho de 5 anos, foi executado a tiros num latrocínio, que seria tentativa de roubo seguida de morte. Além disso, em outras partes da cidade nós tivemos o quê? Arrastões e ataques de bandidos aqui. Por isso que em vários pontos da cidade a população se pergunta se realmente a intervenção está acontecendo. A DH permanece investigando o caso, o carro onde estava a vereadora está aqui, até porque a perícia foi feita na manhã de hoje, e outras testemunhas deverão prestar depoimento ou hoje ou ao longo da semana. Isabelle. Marielle nasceu na Maré, se dedicava aos direitos humanos e às causas contra a violência da mulher. A vereadora também perdeu uma amiga durante um tiroteio, foi quando começou a sua luta. Veja. Quinta vereadora mais votada do Rio em 2016, socióloga, presidente da Comissão da Mulher da Câmara, eleita com 46.502 votos, forte representante do movimento negro, entre outros inúmeros cargos. Marielle Franco, do PSOL, de 38 anos, nascida e criada na Maré, uma das maiores comunidades do Rio, estudou sociologia na PUC com o apoio de Bolsa Integral. A militante também concluiu seu mestrado em administração pública na UF, seguindo seu sonho desde a adolescência.
A mesma trabalhou em organizações da sociedade civil, como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Na Câmara, Marielle era presidente da Comissão de Defesa da Mulher. Sobre o tema, ela apresentou o projeto para a criação do dossiê da mulher carioca para levar a Prefeitura do Rio a compartilhar dados sobre violência de gênero no município. Durante 1 ano e 3 meses como vereadora carioca, ela apresentou 116 proposições na Câmara, entre elas 16 projetos de lei. A mesma se engajou na vida ligada aos direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Aos 19 anos, se tornou mãe de uma menina e, segundo ela, foi a situação que mais ajudou, principalmente a batalhar pelos direitos das mulheres e debater esse tema nas favelas. Pouco antes de ser assassinada, Marielle participou de uma roda de conversa com mulheres negras e transmitiu o evento ao vivo em suas redes sociais. A vereadora vinha questionando na internet a violência no Rio. Um dia antes do crime, ela publicou em suas redes sociais: "Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?" Nascida na Maré, literalmente lutou contra a maré, né? Você está vendo aí, é uma menina que nasce na comunidade, sempre quis estudar, foi bolsista na PUC, se formou e desde cedo, rasgando camiseta, como a gente fala, tentando de alguma forma vencer diante, porque eu sempre falo assim, é muito fácil eu ter feito faculdade, doutora Amin ter feito faculdade, não sei qual é a sua realidade, por isso não posso falar, mas a gente nasceu em família de classe média, com condição, onde tudo é traçado para a gente fazer uma faculdade, depois o projeto da vida é iniciar. A gente pega a vida da gente no nosso colo com 19 anos, 18 após entrar na faculdade, literalmente. Mulheres, jovens de comunidade como a Marielle, literalmente nadando contra a maré, né? Por isso que essa morte ela é tão emblemática e ela chama a atenção, né, para o perfil de mortes no Rio de Janeiro. Né? Até quando a nossa matéria mostrou há pouco aí e fez menção aos mais de 100 policiais, no ano passado, se não me falha a memória, foram 132 policiais militares, né, mortos no Rio de Janeiro, sem contar outros agentes de segurança, como Polícia Civil, bombeiros e outros. 132 policiais militares. Quem são os policiais militares? São exatamente aquelas pessoas que nascem em comunidade, que têm a vida mais precária e que estão também morrendo nesse grande problema da violência no Rio de Janeiro. A grande questão que nós temos que perceber é que muitas vezes esse mesmo garoto de comunidade, né, que vai se tornar policial, ele absorve de forma tão absurda, né, esse pensamento dominante, a partir do qual, né, a questão da segurança, né, torna-se um monopólio das forças de segurança, que ele acaba sendo também, muitas vezes, um agente de repressão e, posteriormente, uma vítima desse mesmo sistema que ele se propõe a combater. O que nós temos que ter muito claro é que a morte da Marielle, né, assim como tantas outras mortes que estão acontecendo nos últimos anos no Rio de Janeiro, ela é parte de um mecanismo e de um mecanismo que nós conseguimos perceber, que não é um mecanismo aleatório, mas quase um projeto de vitimização da pobreza. Olha só, eu vou só fazer aqui uma abertura para justamente as pessoas que estão assistindo. Marcos Amin, a gente vale ressaltar aqui que ninguém está preterindo a morte de ninguém. O que vale ressaltar, e eu quero que o doutor Marcos fale para a gente, é o seguinte, é porque provavelmente o Anderson morre em decorrência da motivação que seria contra a Marielle. Não é que ninguém está preterindo a morte de ninguém. Não é só isso não, Isabelle. Ontem, por exemplo, quase no mesmo horário da morte da vereadora, morreu um pai de família no assalto na frente de um filho de 5 anos. Né, no Rio Comprido, e morreu executado. Né, um cara que já tinha sofrido até um atentado, não sei se você lembra, ali perto do Rio 2, marido de uma ex-mulher de um miliciano conhecido, foi fuzilado lá na Barra, ali num restaurante conhecidíssimo na Barra. Quer dizer, foram eventos que aconteceram quase no mesmo horário, ali no Rio de Janeiro ontem, por volta da meia-noite, algo perto desse horário ali. Não é preterição nenhuma, mas como a vítima, essa vítima, a vereadora, ela tem um histórico de ativismo, então gera uma preocupação, não é da Polícia Civil, das delegacias de homicídio, uma preocupação social. Né? Saber qual é a motivação é um dever, né? Uma necessidade de todos nós da população. Caso seja realmente confirmado, é um crime gravíssimo. Né? Seja confirmado o viés político, é um crime gravíssimo. Agora, Isabelle, foi falado que ela estava transmitindo ao vivo. Os autores, por toda a dinâmica que se apresenta, pela experiência que vem sendo demonstrada em toda a execução, eles estavam em contato visual da vítima antes de ela entrar no carro.
né? Eles estavam em contato visual com a vítima lá na Lapa. Em contato visual, eles viram aonde ela entraram. Se não foi os autores, foi algum colaborador. Telefone, rádio, ela está entrando no banco de trás, do lado do carona, no carro tal, placa tal, está saindo em direção tal agora. E eles estão em outro local. Isso é fato, né, por toda a dinâmica que se apresenta. Não foi algo atabalhoado, não foi algo feito por alguém que tem pouco conhecimento. Foi uma ação muito bem planejada e muito bem executada. Mas isso não impedirá de a DH encontrar os senhores. Artistas e personalidades prestaram homenagens a Marielle Franco e lamentaram a morte dela nas redes sociais também. Veja. A gente está vendo aí, Emicida, também a gente está vendo o pessoal da comunidade da Maré, outras pessoas, a Fabiana Carla também falou, é que aqui não está aparecendo para mim, gente. Gregório do Vivier também fez o relato ontem pelo Instagram e também Facebook. Você está vendo, Juliana Alvim também fez seu relato aí. Juliana Alvim, ali a gente está vendo. Vai para o outro também, por favor. Várias pessoas fizeram aí. Hoje, pela manhã, a Carol Conká, que também se encontrava, tinha essa participação do lado das mulheres negras e ativistas. Também a gente viu hoje personalidades do meio artístico, como Giovanna Eubank, Bruno Gagliasso, também Angélica. A gente está vendo Débora Bloch, várias personalidades. Vem aqui comigo. Várias pessoas fizeram também hoje. E não para, a rede social não para. E sorte, viu, meu amigo, que tu não tem Twitter. Se você está falando de questão... Sorte, tu não viu o que é o Twitter. Tu não viu. Não tem nem Facebook. Isabelle, a mídia social, né, ela teve esse viés de exteriorizar, né, reverberizar com mais... assombrosamente, né, esse lado podre do ser humano. Né? O ser humano é podre, nós somos podres. Né? Infelizmente, as pessoas elas não têm um senso de humanidade nosso foi abandonado há muito tempo. Humberto Eco dizia, né? É o terreno dos idiotas. Exatamente, né? E a gente vai, o Nelson também fala isso, né? Os idiotas vão, não por qualidade, mas pela quantidade, né? Vão acabar dominando o mundo. Mas é o que a mídia social acaba nos demonstrando. Ela reverbera coisas assim que você não acredita que alguém seja capaz de dizer. Por isso a gente fica com as homenagens. Antes de ser assassinada, Marielle participava de uma roda de conversa com jovens negras na Lapa. E há alguns dias a vereadora havia denunciado a ação de PMs na favela do Acari. Veja. Vídeo mostra a vereadora Marielle Franco, do PSOL, momentos antes do assassinato. A mesma participava de uma roda de conversas de mulheres negras na Lapa, na região central do Rio. Nas redes sociais, a militante interagia e publicava os vídeos para os seguidores. Na saída, quando Marielle retornava do encontro, na altura do Estácio, bandidos emparelharam o carro em que a vítima estava e dispararam contra o veículo pelo menos 9 tiros. O motorista, identificado como Anderson Pedro Gomes, morreu na hora. Já a assessora da vereadora Fernanda Chaves, que também estava junto, foi ferida por estilhaços. A mesma foi levada para o hospital Souza Aguiar, mas já recebeu alta. Um dia antes de ser morta, a militante de 38 anos postou em seu perfil do Twitter um protesto contra o assassinato de mais um adolescente no Rio. Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Marielle falava na publicação sobre Matheus Melo de Castro, de 23 anos, atingido por uma bala perdida no momento em que voltava para casa em Manguinhos, na zona norte do Rio. A família acusa um policial militar de ter efetuado os disparos. Já no sábado, a militante postou no Facebook uma imagem com a frase "Somos todos Acari", onde teve o intuito de denunciar e expor os inúmeros abusos do 41º Batalhão da Polícia Militar. A vereadora ainda relatou que a polícia anda nas ruas ameaçando moradores, o que acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior. A Polícia Civil, que está investigando o caso, não descarta a hipótese de execução. E diante de tantos trabalhos aí em que a Marielle participava, diante de tantos pontos polêmicos em que ela fazia como causa, como ideologia, que até levou ela a ser a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, o trabalho da polícia vai ser muito árduo, não é, professor? Vai ser muito árduo, mas a gente realmente espera, né, que a Polícia Civil dessa vez consiga encontrar a solução e consiga efetivamente chegar aos culpados. Por quê? Porque nós temos na prática, por dados oficiais, o Instituto de Segurança Pública, o telespectador pode acessar aí pela internet, né, aproximadamente 95% dos crimes no Rio de Janeiro não são solucionados na prática. Né, o que a gente espera é que esse crime, né, e outros crimes conexos possam vir a sê-lo, para que a gente não tenha,
né, mais uma vida sendo desperdiçada no contexto, né, da violência urbana no Rio de Janeiro, e que a gente não possa ter vitimado, no final das contas, né, o Estado Democrático de Direito e a própria esperança do carioca, né, em voltar a ter um Rio de Janeiro para si e não para os seus algozes. Vamos agora ao vivo. Pode falar. Parte, por favor. Os índices de homicídios da capital, que são os piores, 33%. Né? A delegacia de homicídio de Niterói chega a quase 50%, e a delegacia da Baixada Fluminense está em torno de 40%. E eu não me lembro, né, eu posso estar enganado, né, tenho 4 anos de delegacia de homicídio, eu não me lembro de nenhum caso de repercussão que a delegacia de homicídio não tenha solucionado. Né? Nenhum, seja ele quem for os autores. Né? Nós temos um histórico invejável, não é só aqui não. Vou fazer só um dado. Aqui nós temos, na Baixada Fluminense, nós temos menos de 200 policiais para 1.800 homicídios ano. Menos de 200 policiais para 1.800 homicídios ano. Em Londres são 100 homicídios e 500 policiais para investigar. Né? O doutor Rivaldo Barbosa, que hoje é o nosso chefe de polícia, foi dar uma palestra em Londres sobre elucidação de homicídio. Sobre como trabalhar diante do cacareco. Como trabalhar elucidação de homicídio em Londres, que tem uma taxa de 98%. Sabe por que a taxa de 98% de Londres? Porque os crimes de homicídio de Londres são passionais ou de ocasião, o cara que tem um surto e mata. Aqui no Rio, esse tipo de crime não tem investigação, é flagrante. Nós atuamos com tanta presteza que esse tipo de crime aqui, a maior taxa nossa é de flagrante, é preso na hora. Crime passional e crime de uma briga de bar, crimes assim que a gente chama crimes de momento. Nós vamos ao vivo agora, rapidamente, com Daniel Penafirme, que tem mais informações direto lá da Cinelândia, onde acontece já o ato em relação à morte da vereadora. Daniel Penafirme, diga. Olha, Isabela, essa vigília começou por volta das 11 horas da manhã e apesar do forte calor que faz nesse momento aqui na Cinelândia, no centro da cidade, ninguém arreda a pé. As pessoas estão esperando a chegada dos corpos de Marielle e Anderson, o motorista dela. O que acontece nesse momento aqui é um misto de revolta, indignação, reafirmação dos ideais defendidos pela Marielle e também muita tristeza. As pessoas vão às lágrimas a todo momento, a cada cântico, a cada palavra de ordem. As pessoas vão às lágrimas, está todo mundo realmente muito sensibilizado por aqui e nem poderia ser diferente. Vou pedir para o nosso querido Luciano Teles mostrar que tem muita gente, inclusive também, ali embaixo das árvores, né? Tem muita gente aqui em frente à Câmara dos Vereadores e um pessoal que está um pouco mais recuado, pegando uma sombrinha ali debaixo das árvores, mas isso faz com que o número de pessoas aqui se solidarizando com Marielle e com os correligionários dela seja realmente muito grande. É um protesto totalmente pacífico e nem não poderia ser diferente. Não tem, em função disso, nenhum tipo de reforço, de policiamento, nem é necessário nada disso, porque o pessoal aqui só quer realmente chorar e lamentar essa perda, né, Isabela? A gente continua por aqui aguardando a chegada dos corpos de Anderson e Marielle. É duro, viu? Com você. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, professor Lia, pela participação aqui no SBT Rio. E a gente continua mostrando, a minha acabou de falar, da noite aí de crimes violentos na cidade do Rio de Janeiro. Outros crimes aconteciam no mesmo momento que da vereadora. Você vai ver agora a reportagem sobre a morte do marido da funkeira, não é isso que vocês estão aí? Outras pessoas também aconteceram, uma noite muito movimentada. Pode rodar aí, por favor. As imagens mostram a vítima minutos depois do crime. Cláudio Henrique Costa Pinto, de 43 anos, é mais um carioca que perde a vida para a violência do Rio durante um assalto. O empresário foi morto na rua Honório, no Caxambi, às 7h30 da noite. Testemunhas contaram que o motorista subia a rua no carro dele, um Toyota Hilux prata, quando bandidos vieram no sentido contrário numa Pajero marrom. Os criminosos fecharam o veículo e anunciaram um assalto gritando "perdeu, perdeu". A vítima reagiu ao sair do carro e levou 4 tiros. No momento do assalto, Cláudio Henrique falava ao celular com a mulher, que chegou a ouvir os tiros. O marido estava acompanhado do filho do casal, uma criança de 5 anos de idade, que presenciou a execução do pai. O menino ficou apavorado, sozinho aqui na calçada, e foi amparado pelas moradoras que o tiraram daqui e o levaram para dentro de casa.
Dona Elisete se emociona ao lembrar do desespero dele, que chorava muito. Mataram meu pai, ele não vai no meu aniversário. Aí eu cheguei lá em cima chorando, desesperado, porque eu tenho uma netinha pequena. E a minha filha acabou de mudar para cá. Muito triste, né, Dona Elisete? É verdade, muito triste. Isabel ouviu os tiros e ajudou o menino que só falava do pai. Chamava o pai, meu pai, como é que eu vou viver sem meu pai? Tia, como que eu vou viver sem meu pai? Eu amo meu pai, aí a gente foi controlando ele. Esse morador, que tem uma filha pequena, também fica comovido com a execução cruel e covarde na frente da criança. Eu fico triste, porque eu tenho a filha pequena. Cheguei no trabalho e vi a pessoa assassinada aqui na porta da minha casa. E a criança falava que, como é que eu vou falar para minha avó que mataram meu pai? E eu que tenho uma filha de 7 anos. Comove mesmo, né? Às vezes fica sem palavra para falar o que está acontecendo na violência no Rio de Janeiro. Só espero que tenha mais segurança. A poucos metros do local do crime, na esquina com a rua Caxambi, havia 2 policiais que ouviram os disparos e vieram na direção do assalto. Os 2 bandidos atiraram nos PMs, que revidaram, dando início a um tiroteio. As marcas do confronto ficaram nas fachadas dos prédios. Os criminosos fugiram pela ladeira que dá acesso à favela do Jacaré, levando o carro da vítima. Quem vive aqui conta que os assaltos acontecem cada vez com mais frequência. É o dia todo e às vezes é com fuzil de manhã. Quer dizer, o cara para numa moto com um fuzil e cadê a polícia? A gente não vê. É isso que a gente tem, a gente é refém dessa cidade, que é muito triste. A gente saber que é mais uma criança que perdeu um pai e infelizmente eu peço que a família se conforte, sei lá de onde tira essa força, mas é que a gente, carioca, sofre com essa violência. Não sei se vocês prestaram atenção, mas durante toda a reportagem, seja homem, mulher, seja qual for a idade, todos os entrevistados se emocionaram. É a flor da pele que a população vive e você ter não só a criminalidade, como vagabundo, covarde, violento, capaz de matar uma pessoa, não que o outro que mate longe de uma criança não seja covarde, mas vagabundo, covarde mesmo, de fazer uma criança de apenas 5 anos presenciar a morte do próprio pai. Exatamente, Isabelle. É completamente fora de qualquer parâmetro que se possa ter, né? Você executar uma pessoa, um pai de família na frente do filho de 5 anos. Algumas pessoas já se animalizaram, né? A selvageria muito grande. É o mundo cão que a gente fala. O mundo cão, exatamente, Isabelle. E não é só de bandido, não, né? A gente acabou de comentar, né? Mensagens de mídia social. A gente vive numa situação bem peculiar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma forma em geral, uma situação bastante extrema que deve ter um fim. Aqui no Rio de Janeiro, a gente deve dar um fim a esse tipo de ação, né? E o fim a esse tipo de ação se faz com muito trabalho, com muito empenho, com muita perseverança e com muita eficiência. E assim, principalmente o que a gente vive hoje aqui, doutor Marcos, e a gente fica pensando é que, e num passado muito recente, a gente comentava, quem não morava em área de crime, em área violenta, você comentava como algo distante. Hoje eu vejo pelos meus grupos de WhatsApp, pelas pessoas que me perguntam e devem fazer muita pergunta também para você, todo mundo tem a sensação de que pode ser a próxima vítima. Não existe mais blindagem. Se a gente fala em democracia por algo bom, existe uma palavra hoje que a gente vive que é transformar a democracia da violência, ela atinge a todo mundo, seja qual for, onde você mora, você é uma vítima em potencial no Rio de Janeiro, por isso as pessoas da flor da pele mesmo. Exatamente, Isabelle. Esse tipo de evento, né, óbvio que é muito triste, mas não é um evento mais comum, né, o latrocínio. É a morte da vítima do roubo, né, a vítima de um crime contra o patrimônio. Não é o mais comum, acontece. Né? O que a gente vem vendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a caçada aos policiais. Né? O policial, sim, ele pode dizer para a família que não sabe se vai voltar para casa. O cidadão de bem, dificilmente, não é o alvo principal. Aquele que não está envolvido diretamente no crime organizado ou não é um agente de segurança pública, está um pouco a par dessa eliminação, né? Nós somos caçados. Mas o que topa com um vagabundo como esse, que aperta o gatilho? Não tenha dúvida. Isso não quer dizer que esteja totalmente a salvo disso, não estou falando isso. Mas não é o evento mais comum. É só você pegar a quantidade de roubos que tem na cidade, a arma armada, e a quantidade de mortes que se tem no roubo.
Você vai ver que a estatística é muito baixa. Que seja é uma vida, né? Não estou desprezando isso. Mas não é uma situação que vive, por exemplo, o policial militar ou o policial civil no Rio de Janeiro. Não é. Não chega nem próximo. O policial militar hoje, né, ele sai de casa, ele pode beijar o filho, a filha e a esposa e ser a última vez, tranquilamente. Se ele se ele se deparar com bandidos, né, em maior quantidade, né, com número superior a ele, né, 2, 3, 4, a chance dele vir a óbito é muito grande, policial civil, policial militar. Essa é a realidade que a gente vive no Rio de Janeiro. A realidade tem que mudar imediatamente. Não pode ser bom negócio para o vagabundo matar policial. Não pode ser bom negócio para o vagabundo matar qualquer um que seja, sair à rua para matar. Não pode ser bom negócio para o vagabundo sair à rua para roubar cargas. Não pode ser bom negócio. É um recado que deve ser dado para o Estado. Parem imediatamente, porque senão vocês vão se deparar com as forças policiais e não vai ser muito bom. Você falou também do outro crime, o crime que você falou, restaurante famoso, Outback, né? Vamos falar Outback. Sim. Na Avenida das Américas. O marido da funkeira Samantha Miranda foi morto na noite de ontem lá na Barra. A Samantha é ex-mulher do miliciano Cristiano Girão. A polícia investiga se Girão tem envolvimento no crime. Veja. Marcelo Diote da Mata era marido da funkeira Samantha Miranda, que foi casada com o ex-vereador Cristiano Girão, apontado como chefe da milícia da comunidade Gardenia Azul na Zona Oeste. A vítima foi morta no estacionamento de um restaurante na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Em junho do ano passado, Marcelo e Samantha sofreram uma tentativa de homicídio, também na Barra da Tijuca. Na época, a mulher acusou o ex-marido Cristiano Girão de ter contratado pessoas para cometer o crime, após receber ligações ameaçadoras do ex-vereador, que estaria incomodado com a separação e por ela ter entrado na justiça pedindo o pagamento de pensão alimentícia para a filha, que hoje tem 9 anos. No mesmo processo, Samantha também disse à polícia que Girão teria dito que a criança ficaria sem o pai ou sem a mãe. O ex-político já esteve preso por 7 anos no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia. Está em liberdade condicional desde 2015. Já a vítima, o atual marido de Samantha, Marcelo Diote, também teve problemas com a justiça. Diote era dono de uma marca de roupas e respondeu por homicídio, porte de armas de fogo e exploração de máquinas caça-níqueis. Há 7 anos, o Ministério Público denunciou ele e mais 6 envolvidos pela morte de um rapaz em Campo Grande. O empresário foi absolvido em 2015 dessas acusações. A Delegacia de Homicídios trabalha em silêncio nas investigações que possam apontar as verdadeiras causas da morte do marido da ex-mulher de Cristiano Girão. Lembrando que já teve o atentado no ano passado, é um crime difícil de ser solucionado diante também de... Isabelle, não, a mesma coisa que eu falei da morte do vereador, eu falo, a gente não pode também ir pelo lado mais fácil, né? Óbvio que acaba surgindo ali de investigação em relação ao miliciano, né? Um miliciano conhecido, dono, chefe de uma milícia bastante forte ali naquela região da Zona Oeste. O primeiro atentado, vou ser bem sincero, Isabelle, estava meio estranho. Eu lembro disso que a gente comentou, sobreviver a poucos metros. 725 tiros, o cara não acerta tiro em ninguém, pô, a distância curta. No hotel, no estacionamento de hotel. No estacionamento do hotel, um negócio meio esquisito. Né? Mas esse aí não foi esquisito, não. Largaram vários disparos de fuzil ali no estacionamento. Eu não, salvo engano, eu estava discutindo aqui com a Isabelle, esse aquele, eu acho que é o primeiro Outback, se não for aquele ali, é aquele da General Severiano ali, em Botafogo. É um dos primeiros restaurantes dessa marca aqui no Rio de Janeiro. Conhecidíssimo ali na região da Barra, né? Muito frequentado na região da Barra, sempre movimentado, exatamente. Né? Uma ação muito ousada. Uma ação ousada, tiros de fuzil, leva a crer ser, sim, uma coisa de milícia, de crime organizado. Mas é o que a gente falou. Não pode às vezes exatamente. Vai no mais óbvio e... Sim, aí o autor está rindo. Tomara que prenda o Girão, porque fui eu. Ou então pode ter sido realmente esse miliciano que tenha mandado executar, ou até mandado executar o marido, atual marido da ex-mulher. É só você falar assim, é o tipo de crime que a pessoa não se preocupa. Você está num restaurante que é sempre muito movimentado, como você falou, você está na Avenida das Américas e o local cercado dos principais condomínios, onde você tem câmera até no pneu do teu carro, ou seja, não se preocupou com nada disso. Sim, obviamente é um local que você tem uma sensação de segurança maior. Isso pode ter facilitado a ação, né, Isabelle? De repente ele já era um cara escaldado e por estar num local como esse,
né, abaixou a guarda, se sentiu mais à vontade. Foi o momento que o algoz achou melhor para intervir. Homens do Exército e policiais militares fazem mega operação nas favelas do Viradouro, em Niterói. A região foi mapeada para as próximas ações da intervenção federal com trabalhos sociais. Jackson Silva acompanhou. Veja. Às 5h30 da madrugada, a tropa do Exército já estava de prontidão nos principais acessos ao conjunto de favelas do Viradouro. Área controlada por traficantes em Niterói, na região metropolitana do Rio. As ruas foram bloqueadas, carros foram parados e motoristas revistados. A operação conta com a ajuda de tanques blindados como esse, que está na localidade conhecida como Igrejinha. Esse tanque de guerra é conhecido como Guarani e tem a capacidade para levar até 11 militares. A blindagem dele é fundamental para protegê-los, já que o tanque é usado durante as operações em favelas controladas por traficantes que costumam atacar com armamentos pesados. Ao todo, 580 militares das Forças Armadas e 90 policiais militares participaram da mega operação. Durante a ação, não houve confronto. A ideia é exatamente essa: evitar que moradores sejam vítimas de balas perdidas. A operação é mais uma etapa da intervenção federal e da garantia da Lei da Ordem, a GLO. A operação foi desencadeada pelo Serviço de Inteligência do Exército. O complexo do Viradouro é apontado como um dos principais redutos de drogas, como maconha e cocaína. Daqui, os entorpecentes são distribuídos para outras favelas do Rio. Muitas favelas vão ser ocupadas por mais de um dia, como acontece na Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio. As favelas de Niterói estão sendo mapeadas pelas forças de segurança. O objetivo é fazer ações cirúrgicas para facilitar a entrada de serviços básicos, principalmente social. A vereadora Marielle Franco denunciou no fim de semana os abusos dos policiais do Batalhão de Irajá, conhecido como Batalhão da Morte, que teriam sido cometidos na favela de Acari. Segundo o Instituto de Segurança Pública, a unidade que atua numa das regiões mais violentas da cidade abrange os complexos do Chapadão e também da Pedreira, é a que mais mata no Rio de Janeiro. Veja na reportagem. A denúncia foi publicada nas redes sociais. O recado era curto e direto: parem de nos matar. Um apelo aos policiais do 41º Batalhão que estariam aterrorizando e violentando moradores de Acari. A vereadora, que tinha assumido há 15 dias como relatora da Comissão da Câmara de Vereadores para acompanhar a intervenção federal no Rio, chamava a atenção para abusos cometidos pelos policiais do conhecido Batalhão da Morte. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o batalhão registrou um triste recorde. Foram cerca de 450 óbitos envolvendo os agentes nos últimos 5 anos. Essa imagem, feita em março do ano passado em Acari, registra 2 homens caídos no chão. Um PM pega um fuzil e atira em um dos criminosos. Em seguida, um segundo policial se aproxima do outro homem e faz um disparo. O caso aconteceu em frente à escola onde a adolescente Maria Eduarda, de 13 anos, foi morta por 3 tiros de fuzil durante uma operação policial. Esta moradora, que não quer se identificar, conta que os policiais fizeram vários disparos. Eles entrando, dando tiro, estão todo mundo correndo e as crianças tudo apavoradas. Segundo o Ministério Público, os 2 policiais já tinham sido citados em vários inquéritos de autos de resistência que envolvem execução de suspeitos. Em novembro de 2015, outros 5 jovens foram executados também por policiais da unidade, quando retornavam de uma festa na comunidade de Costa Barros. Eles chegaram a gritar ainda que era morador, botaram o braço para fora ainda. Mesmo eles mortos, os policiais foram lá, deram tiro em cima deles ainda. Os policiais executam, assassinam pessoas ou que já estão rendidas ou que estão feridas. Isto é uma prática de policiais daquele batalhão e de parte da Polícia do Rio de Janeiro, porque é uma lógica de vingança. Eles atiram em nós, nós atiramos neles. É óbvio que, diante de um caso de repercussão, o que mais se quer é uma resposta imediata. Mas, num caso como esse, vocês lutam contra o tempo em 48 horas para descobrir a motivação, os autores e tudo mais. Mas, principalmente, após ter todos os dados técnicos nas mãos, eu acho, a mim, que a parcimônia e não correr contra o tempo é justamente para colocar quem verdadeiramente fez essa covardia contra a vereadora e também contra o motorista. Exatamente, Isabelle. A intenção da Polícia Civil, o dever da Polícia Civil, na realidade, não é dar qualquer resposta, dá a resposta certa.
A gente não quer que qualquer um seja preso. A gente não quer saciar a vontade de A, B ou C. Independentemente disso, nós trabalhamos com tecnicismo, trabalhamos com cautela, com parcimônia. Nós queremos chegar nos verdadeiros autores e, ao que parece, né, e possivelmente no mandante ou nos mandantes. Né? Nós não descartamos nenhuma possibilidade está sendo descartada. E nós vamos chegar sim nos autores. Volto a dizer, eu não me lembro um caso que tenha sido jogado holofote e que não tenha sido dada uma solução para a delegacia de homicídios. Né? Alguns casos emblemáticos, parece que não foi dada solução, mas sim, já tem coisa no papel, já está sendo levado a cabo, já está sendo alguns autores identificados. Casos em que nós nos dedicamos, né, nós conseguimos resolver, o que demonstra a falta, na verdade, de equipamentos, ou de pessoas, de recursos humanos, de recursos materiais para se resolver todos os homicídios. Como eu disse aqui, Londres tem 5 policiais para cada homicídio, nós temos aqui quase 10 homicídios para cada policial. Então, é uma diferença muito grande e que acaba reverberando na eficiência do trabalho. Mas nesse caso específico, eu tenho certeza que a Delegacia de Homicídios da capital e a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai dar a resposta à altura de uma barbaridade como essa. A gente vai para o intervalo com o clipe que abriu o SBT Rio de hoje. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho. Assediadas nas ruas, violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu conheci a Marielle muito jovem, saindo dos pré-vestibulares comunitários. Trabalhou 10 anos na minha equipe. Enfim, é uma figura extraordinária. Não dá, enfim, é inadmissível. Isso é um absurdo.